Quero falar com vocês um pouquinho e levantar algumas questões sobre a pejotização que está sendo discutida no STF e que todos os processos de pejotização estão suspensos. Todos os processos que estão discutindo e que irão discutir de pejotização, que você entenda que vai discutir pejotização, precisa entrar. O procedimento dele está suspenso, mas o prazo de caducar aquele processo, o direito de entrar com o processo contra a empresa, ele não está suspenso. Então, se você não entrar, já era, meu amigo. Passou os 2 anos, não tem como mais recorrer ali na justiça trabalhista, tá? Esse é um ponto que eu acho que, assim, precisa fixar na cabeça de todo mundo. Quer entrar com o processo para discutir a pejotização, você precisa entrar com o processo dentro dos 2 anos. Se não entrar, tudo bem que ele vai ser suspenso, mas se não entrar, o prazo de entrar com o processo não vai ser suspenso, tá? Mas vamos falar de pejotização? Pejotização é quando a pessoa cria um CNPJ para poder trabalhar para o CNPJ, para poder trabalhar para uma empresa. E aí, normalmente, essa pessoa que trabalha para a empresa tem todos os direitos trabalhistas, os deveres trabalhistas, na verdade, todos iguais a um CLT. Tem horário para entrar, horário para sair, horário para intervalo, tem subordinação, não pode trabalhar para outra empresa, tem todos os fatores como se fosse um CLT, só que está com o PJ, tem a obrigação de emitir nota fiscal. Quando eu entro com o processo de PJ, aí é uma observação que eu levanto para os colegas e um aviso para as empresas. Normalmente, quando eu entro com um processo de PJ, eu sempre peço que a empresa reembolse materialmente, porque é um prejuízo material, um dano material ali, os valores pagos de impostos pela emissão da nota fiscal, tributação e tudo no modo geral, e também os gastos com o contador, porque normalmente para você fazer a manutenção de um CNPJ, você precisa pagar o contador. Então, esses gastos, além de tudo, eu peço dano material. Então, eu peço, férias, 13º, verbas decisórias, conhecimento de vínculo, e peço também a questão do dano material. Dano moral nem sempre, inclusive, um adendo aqui, só a ausência de anotação na carteira de trabalho não gera dano moral, não é dano moral e ré ipsa. Ou seja, só porque não anotou a carteira tem direito a dano moral. Não, eu preciso provar aquela situação de dano moral, ou seja, tentei fazer um financiamento e não consegui porque não tinha registro de carteira. Aí sim tiraria um dano moral, desde que comprovada aquela situação. Se não comprovou, não tem dano moral, ok? E quem tá falando não é a Caroline, não. É o TST em um dos precedentes. E os precedentes, hoje, eles são vinculantes a todas as decisões, então fiquem atentos a isso. A decisão do STF, inclusive, vai ser erga omnes, ou seja, para todo mundo. Mas o juiz de primeira instância não seguir. Tá ok. Pode ser que alguns juízes de primeira instância não sigam, tá? Segunda instância para cima, obrigatoriamente tem que seguir. E aí, que é um pulo do gato que eu vim dar pra vocês aqui em algumas situações. Você precisa fazer um distinguish. Carol, palavra difícil, né? É pra você mostrar que aquela situação não se aplica ao seu caso. Dependendo da decisão de pejotização, informar que essa decisão de pejotização não tem nada a ver com o caso que você está entrando aqui. Precisa ter realmente uma distinção, uma aplicação. Se não tiver isso, aí o seu caso vai ser no mesmo balaio, no mesmo negócio ali. Vai ser julgado como todos os outros. O que eu vim fazer de reflexões aqui para vocês é do efeito escalonado que a decisão do STF vai ter. Pejotização não é fraude. A gente usava sinônimo de pejotização fraude, na contratação de trabalho. Eles entendem que a pejotização ela é devida, ela é legal e ela pode acontecer, ok? O que as empresas vão fazer? Em 99% dos casos, contratar PJ. Mandou embora, contratou PJ, o que vai acontecer com a Previdência? Enxugar, porque as pessoas não vão querer mais contribuir com a Previdência. Nem todo mundo que é PJ faz prolabore, tira salário, tira essas coisas assim pra vocês e contribui com a Previdência. Ou seja, a Previdência que já tá mais pra lá do que pra cá, a tendência é quebrar de vez. E a Previdência que eu tô falando é a pública, não a privada, tá? Antigamente a gente já tinha 50 pessoas pra uma pessoa receber benefício do INSS. Hoje tá cada vez mais assim, a cada 3 contribuições uma pessoa, enfim. Agora você imagina se todo mundo pudesse ser PJ, você não precisa contratar mais ninguém, você não precisa dar férias, você não precisa pagar 13º. Olha que maravilha! Você contrata do jeito que você quiser contratar a pessoa aceitando, você contratou, acabou. Isonomia das partes. E a gente sabe que nem todo mundo é assim, né? Um outro problema é falar na área de família, tá? A famosa pensão alimentícia. Isso mesmo, a pensão alimentícia que é descontada na folha do pai, na maioria das vezes o pai. Da onde você vai achar o cabra pra pagar? De quem que você vai descontar? Tudo bem, cara, no caso de autônomo, no caso de não sei o que, eu posso chegar pra empresa e pedir o desconto, tá? Ele vai pular de galho em galho. A empresa vai falar que não
não tem essa contribuição e para você comprovar essa situação com a empresa. Vocês entenderam o rolo que vai dar? Voltando para mãe, estabilidade gestante, aquele abraço, isso mesmo. Por quê? Porque ela é PJ, ela não... O que dá estabilidade para a gestante, a CLT? E o que a CLT tá visando ali? A mãe? Não, em nenhum momento. Ela tá visando a criança. Os primeiros meses da criança ter a mãe e ter o mínimo para sobreviver, tanto a mãe quanto a criança. Mas é sempre visando a criança. Não vai ter estabilidade gestante. Vocês entenderam o transtorno que vai dar? E isso, assim, só a grosso modo que eu tô falando para vocês. E tô divagando. Eu acho que vocês podem muito bem colocar aqui nos comentários aqui o seu ponto de vista e o que você acha sobre isso, porque pode ser que seja completamente diferente do meu e tá tudo bem, e a gente leva aqui para uma reflexão em conjunto que eu acho super importante, porque de verdade eu estou extremamente preocupado com essa situação. Ah, você quer fazer o financiamento de casa? Meu amigo, como que você vai fazer? Cá? Vocês entenderam o efeito escalonado disso tudo? Então eu espero muita parcimônia. Eu acho que assim, a gente não pode sempre partir dos extremos, porque tem outras relações de trabalho, tem outras situações que elas estão acontecendo. E eu acho que é super importante essas discussões, esses meios de discussões. Eu tô indo muito em palestras sobre isso, tô vendo muitos colegas falando sobre essa questão, mas a gente precisa ver quais são as realidades do mercado. Porém, entretanto, todavia, quando a gente fala de STF e de um efeito erga omnes, a gente precisa lembrar o seguinte: chegou vários processos com a mesma temática. Quando eles forem analisar, eles não vão analisar a produção de provas, porque a produção de provas para na segunda instância, ou seja, para no TRT. São questões técnicas que vão ser analisadas ali. E é no STF, uma justiça que ela não é especializada. A justiça especializada pararia no TST. O STF, ele julga a Constituição. Então vai aparecer processo criminal, processo de família, processo não sei o que, processo não sei o que lá, processo... A gente não tem tantos que estão lá no STF que vieram. Eu acho que não tem nenhum. Ouso falar, e posso estar completamente errado, que manda da esfera trabalhista e que entende os precalços e os problemas do trabalhista. Então é muito complexo toda essa temática. E aí eu queria saber muito a opinião de vocês, que eu fiquei divagando, falando aqui, porque realmente é uma coisa que me aflige. E aí eu queria saber de vocês, qual que é o posicionamento de vocês, porque eu acho que assim não vai prejudicar. Ai, vai facilitar muito para a empresa, vai desonerar a folha de pagamento, vai... Será que vai mesmo? Vai desonerar a folha de pagamento e vai ferrar a previdência? Por que não a gente não acha outros meios para desonerar a folha de pagamento? Vocês entenderam? A gente tem... São questões aí que vão pro STF. Então bora ver o que o Gilmar Mendes vai decidir, né, meus amigos? E não esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo e deixar os comentários aí.